E hoje é dia do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Olha, elas trazem muitos transtornos para as pessoas, também sob o ponto de vista estético. Estima-se que as varizes atingem cerca de 38% da população brasileira. Para tirar todas as dúvidas dos telespectadores, já está aqui comigo no estúdio o médico cirurgião vascular, o doutor Osmar Max. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral, amanhã mais uma vez. Bom dia a todos. Viemos aqui hoje falar um pouco sobre varizes, tirar um pouco das dúvidas. Varizes que são essas veias tortuosas, alongadas, que fazem parte dessa doença que é a doença venosa crônica e que acomete cerca de 35% a 50% dos brasileiros. Isso é importante a gente tirar nossas dúvidas para estar mais bem preparado, principalmente agora para o verão. É verdade, né? Todo mundo quer estar bem na praia, né? Mostrar as pernas, né? Com segurança. Vamos ver aqui no telão as dúvidas dos telespectadores. Olha, o Augusto Santana, de Aracaju, ele pergunta: o que são varizes? Bem, Augusto, varizes são veias tortuosas, alongadas, com defeito, que por vezes nós conseguimos ver pela pele, região do subcutâneo. São aquelas veiazinhas que muitas vezes a mulher fala, uma veia quebrada na parte popular, né, no ditado popular. Aquelas veiazinhas que nós conseguimos ver, veias tortuosas com defeito, podem gerar cansaço, peso, uma sensação de peso, dor. E isso pode ser um incômodo clínico e por vezes estético, que podem gerar um problema no dia a dia, principalmente para o público feminino, mas também para o público masculino, e é bom você estar atento. É verdade, vamos para mais uma pergunta aqui. Letícia Souza, de São Cristóvão. O que provoca as varizes nas pernas? Bem, Letícia, as varizes elas podem ser hereditárias, na verdade primárias, e o principal fator de risco é o hereditário. Pacientes que têm pessoas que têm pais com varizes, avós, parentes, eles têm 80% mais chance de ter varizes do que pessoas que não têm. Entre 60% e 80% contra 20% a 30% de pessoas que não têm varizes. Outro tipo de varizes podem ser secundárias, pessoas que tiveram trombose, por exemplo, em algum momento da vida, sabendo ou não, podem desencadear varizes, ou mesmo alguns tipos de varizes congênitas de algumas doenças. É importante sempre você estar atento, porque pode ser um sintoma de uma doença crônica ou de uma doença crônica, que a doença crônica é a 15ª doença crônica mais prevalente do mundo e que pode estar associada a uma doença mais grave ou não. Doutor, existe alguma predisposição genética? O estilo de vida da pessoa também pode ser preponderante? E a outra dúvida, minha inclusive, né? A gente ainda tem dos telespectadores. Existe alguma idade em que a pessoa tem uma predisposição maior ou não? Sim, existe uma predisposição genética. Pessoas que têm pais, avós com varizes, elas têm entre 60% e 80% de chance maior de ter varizes. Estudos mostram que pessoas que não têm pais, avós, tios com varizes, entre 27% e 30% o risco de ter varizes. Isso é importante e não é só a questão hereditária. Isso é importante porque hábitos de vida, se você faz exercício ou não, o tipo de exercício que você faz, obesidade pode estar relacionado. Pessoas que têm um grau de obesidade aumentam a pressão na veia cava, isso pode gerar um fator de risco maior para varizes, uso de anticoncepcional, desde outros fatores de risco, além da idade, como você falou. Por quê? Porque pessoas que têm idade avançada, acima de 60 anos, chegam a ter 80% maior risco de ter varizes. Pessoas mais jovens chega a ser 20%, 30%. Isso quer dizer o quê? Que pessoas, quanto maior a idade, maior risco de ter varizes, e isso é bom você tratar para que quando você chegue numa idade avançada, você não tenha um problema estético, além de dor, cansaço e peso, que pode atrapalhar no dia a dia. É verdade. Vamos para mais uma perguntinha aqui do telespectador. Maria José, da Barra dos Coqueiros. As varizes podem ser secundárias a algum outro problema? Podem sim, Maria José.
E o principal problema do dia a dia, que chamamos de varizes secundárias, são a trombose. A trombose é um problema que pode desencadear depois, aumentar o risco da paciente ter varizes. Não só problema, mas como também pode ser secundário a algumas situações, chamamos isso de fator de risco. Pessoas, por exemplo, gestantes. Gestantes têm um risco muito maior e isso está associado a pessoas que têm mulheres com mais filhos, têm uma tendência a ter mais varizes do que aquelas mulheres que não tinham filhos. Então, se você temos que prestar sempre atenção na soma desses fatores de risco. Isso quer dizer o quê? Se você é uma paciente que usa anticoncepcional, que vai ter vários filhos ou que já teve alguns filhos, tem uma hereditariedade, então você tem um risco crescente cada vez maior de ser acometida por essa doença, que é a insuficiência venosa crônica e ter varizes. Vamos para mais uma perguntinha aqui. Aline Cardoso, de Japaratuba. Quais os sintomas das varizes nas pernas? Bem, Aline, muitas vezes a paciente chega no consultório sem nenhum sintoma, apenas com incômodo estético. Doutor, me incomoda aquele vasinho, tá na praia, a paciente, e ela fala, olha, minha amiga viu aquela veiazinha na minha perna e falou, amiga, vá no médico. E isso pode ser apenas um incômodo estético, contudo, vemos no dia a dia que o paciente geralmente vai quando está sentindo cansaço, peso. A sensação de cansaço, peso, que pode estar associado ou não a câimbras, são os principais sintomas do dia a dia para aqueles pacientes com varizes. Mulheres que costumam usar salto, é um fator também determinante? Isso é importante. Nós temos dois corações, eu costumo dizer. O coração que fica no peito e o segundo coração, que é o coração de Bach, que também chamamos de panturrilha. Então, o desenvolvimento e ao você fazer exercício demais ou o salto, às vezes sabemos que saltos muito altos, acima de 7 centímetros, por exemplo, alteração na musculatura da panturrilha podem sim reduzir o retorno sanguíneo. Ela ajuda, como eu disse, é um coração porque ele bombeia o sangue de volta para o seu coração, ele ajuda a bombear o sangue. Então, a falta de exercício, alterações nesse músculo podem sim ser um fator de risco para desencadeamento de varizes. Outra dúvida, aquele trabalhador que fica muito tempo sentado, né, que não faz vez ou outra uma caminhada, isso também pode contribuir? Pode sim. Por que eu digo isso? Porque o paciente que fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, na posição de ortostase que nós chamamos, ele tem um risco maior não só do aparecimento das varizes, como também até podemos dizer sim um maior risco do aparecimento de outra doença chamada trombose. Quando você anda, você move sua musculatura e isso ajuda com que o sangue retorne das suas pernas para o coração. Então isso é importante. Andar, fazer atividade física é uma das principais formas de você evitar esse problema tão comum. Vamos para mais uma perguntinha. Patrícia Silva, de Aracaju. O período menstrual influencia nos sintomas? Sim, Patrícia. Vemos uma reclamação comum no público feminino. No período menstrual, existe uma variação hormonal. Essa variação hormonal faz com que ocorra um aparecimento ou uma piora dos sintomas devido a essa variação hormonal. Faz com que a mulher que tenha mais varizes, a mulher que tenha varizes sinta mais cansaço, mais peso. Além de ser um período que a mulher está mais sensível, isso faz com que ela note mais um cansaço e peso já existente. Mas os hormônios, alterações hormonais, que vão desde o período menstrual, passando por uso de contraceptivos orais, de anticoncepcionais, até gestações que são momentos de variação hormonal, fazem com que aumentem sim o risco de varizes, bem como o risco do aumento, existe um risco do aumento dos sintomas. Perfeito, vamos para mais uma perguntinha. Ana Thaís Santos, de Itabaiana. Como diferenciar as varizes nas pernas de veias, aquelas veias sobressaltadas, saudáveis? Isso é importante, Ana Thaís. Primeiro, você vai ver a presença de sintomas.
E como eu falei no começo, varizes são veias tortuosas, alongadas, podemos ver que são veias com defeitos. Isso pode ser um problema para diferenciar em um paciente. E é um problema que pode estar mais comum em pessoas da pele com um tom claro, que pode ser visto apenas suas veias normais. Mas se você está com alguma dúvida se aquele vasinho se trata de uma doença que seja varizes ou é a sua veia comum, se você tem sintomas, seja cansaço, peso, se é um incômodo estético, o ideal é que você procure um profissional, cirurgião vascular, para lhe examinar e poder lhe orientar melhor sobre a diferenciação desses vasos, tá? Vamos lá, vamos para outra dúvida aqui. Joana Santos, do Santo Amaro das Brotas. É possível tratar e curar as varizes nas pernas? Joana, é possível sim. O tratamento é subdividido em tratamento clínico, passa por medicações, uso de meias compressivas, para melhorar o cansaço, o peso, a sintomatologia, bem como tratamento cirúrgico, com retiradas, flebectomias, retirada dessas veias. Podemos fazer o tratamento convencional, tratamento com laser e passando também para escleroterapias, também conhecidas como aplicações, onde nós podemos fazer uma escleroterapia líquida ou uma escleroterapia com espuma densa. O tipo de tratamento vai depender principalmente do tipo de sintoma, bem como do tipo de alteração ou da gravidade do seu caso. Cada tratamento, o ideal é que ele seja individualizado. Nesse momento, você deve procurar um profissional capacitado, um cirurgião vascular, para que ele possa sentar e discutir com você a vantagem e desvantagem de cada tratamento, bem como ver qual é a combinação melhor de tratamentos para você. Doutor, essas aplicações que a gente comumente fala, ela só pode ser realizada pelo profissional cirurgião vascular. É perigoso se você fizer com um outro profissional que não seja voltado para a estética, por exemplo? Isso é importante você falar. O profissional cirurgião vascular, ele está habilitado e capacitado a resolver, a tratar as varizes, bem como tratar as complicações que o próprio tratamento pode gerar. Falamos isso porque vemos outros profissionais não tão capacitados que realizam esse procedimento. E é comum nós termos em nosso consultório cada vez mais pacientes que adentram falando do problema que tratou com um profissional não tão capacitado, e apareceram manchas, úlceras. Isso é um problema comum no dia a dia. O ideal é que você procure, caso tenha cansaço, peso, varizes, alguma veiazinha que lhe incomoda, o ideal é que você procure, para a sua segurança, um profissional cirurgião vascular que esteja capacitado para realizar esse tratamento e evite dor de cabeça para você. Dica importantíssima, viu, doutor? Vamos para mais uma pergunta aqui. Camila Andrade, de Lagarto. Ficar um período com as pernas para cima pode amenizar o problema? Camila, pode sim. Por quê? Porque quando você eleva os membros inferiores, você, pela gravidade, facilita o retorno venoso. Você facilita que o sangue retorne para o coração. Quando o sangue retorna para o coração, você tem uma melhora do cansaço, do peso. Isso é comum. Paciente que tem varizes, paciente que trabalha muito tempo em pé, chega em casa, você pergunta ali, você sente alguma coisa? Eu não sinto nada, doutor, mas eu chego em casa doido para colocar os pés para cima. Isso é um sintoma. Importante sempre você prestar atenção, porque isso é já necessário que você procure um profissional capacitado, um cirurgião vascular. Temos mais uma perguntinha aqui. Genilson Bezerra, de Aracaju. As varizes também atingem os homens? Genilson, é importante você falar isso, porque homem, tradicionalmente ou culturalmente, vai pouco ao médico, deve ir cada vez mais. Quando os homens chegam no consultório da gente, nós vemos que já tem varizes avançadas, já é com dor, já é com cansaço, já é com peso, muitas vezes precisa de um tratamento mais complexo. E da mesma forma que atinge homens, varizes atinge mulheres. Da mesma forma que tem um componente genético, também tem um componente genético que atinge homens. Claro que nas mulheres
chega a atingir um pouco mais. A literatura fala entre 2,5% nas mulheres a mais, aí 1,5% nos homens. Isso quer dizer o quê? Que por uma questão hormonal, a mulher por si só já tem um risco maior de ter varizes. Contudo, uma questão hereditária, secundária, o homem está sujeito a ter os mesmos problemas, até um pouquinho mais grave, porque a mulher acaba indo mais cedo para o consultório se cuidar. O homem, temos que sempre atentar a aparecer um vasinho, um cansaço, um peso, procurar o cirurgião vascular para evitar complicações maiores. Perfeito, mais uma dica importantíssima, hein, doutor? Doutor, quero agradecer demais pela participação aqui no Balanço Geral Manhã, mais uma vez, e até uma próxima. Muito obrigado a todos, um bom dia, tá bom?